Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital e Dimari Planejados. Você está assistindo Giornale Giovana Felice. Apoio: Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Forensul Limpeza Forense. Universitária Corretora de Seguros, nosso compromisso é a sua segurança. Perfecta Artes Gráficas. Facas Coqueiro. Evoa Marketing. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Olá, bem-vindos à edição especial Saúde e Bem-Estar do Giornale em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Adentramos o universo da excelência médica para ressaltar a reputação da clínica Multi-Imagem no cuidado integral à saúde da mulher e na promoção da longevidade feminina. Para isso, contamos com a presença de médicas autoridades no assunto. Recebemos em nossos estúdios a ilustre presença da médica endocrinologista doutora Maristela Beck, especialista em densitometria óssea e composição corporal. Nesta edição, ela traz orientações significativas para uma vida com mais qualidade, abordando as graves consequências da perda óssea e muscular e o profundo impacto que os hábitos saudáveis exercem sobre a saúde ao longo da vida. Formada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, possui mestrado e doutorado na área de diabetes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. É docente do curso de Medicina da Universidade Federal de Santa Maria, membro da Sociedade Brasileira de Diabetes, SBD. Foi reeleita para a segunda gestão como presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio Grande do Sul, gestão 2024-2025. Doutora Maristela Beck atua como densitometrista clínica e em pesquisa clínica na Multi-Imagem. É uma grande honra recebê-la aqui em nossos estúdios para homenagear as mulheres, com informações relevantes para uma vida mais saudável e com mais qualidade. É um orgulho para quem nos assiste contar com você, que é uma médica respeitada em sua área. Seja muito bem-vinda ao Giornale, doutora Maristela Beck. Muito obrigada, Giovana. Para mim que é uma honra estar aqui. Obrigada. Doutora Maristela Beck, a perda óssea e a perda muscular afetam diretamente a qualidade de vida das mulheres, especialmente com a idade avançada. Quais os fatores, o que essa perda significa ao longo da vida? Na realidade é um conjunto, né? Tanto a parte óssea como a parte muscular, elas vão junto. Então, assim, depois dos 40 anos, a mulher vai perdendo em torno de 0,8% de massa muscular por ano. Tá? Mais em relação ao osso, essa redução da massa óssea acontece mais depois da menopausa. Então, depois da menopausa, principalmente se a pessoa não fizer reposição hormonal, e nem sempre ela vai poder fazer, essa redução, essa perda, ela vai sendo acentuada. Então, por que eu falei que as duas coisas andam em conjunto? Porque para a gente ter qualidade óssea, precisa também ter qualidade muscular, porque quem sustenta o osso é a musculatura. Então, é um conjunto de coisas. O que reflete mais a parte óssea, porque quando a pessoa tem osteoporose, significa um risco maior para ter fratura. E a fratura óssea, ela é muito debilitante, principalmente quando a pessoa tem uma fratura do quadril, uma fratura do fêmur. Ela vai reduzir não só a qualidade de vida da pessoa, como também a expectativa de vida.
dessa mulher. A gente está falando muito em mulheres, né? Porque as mulheres é que têm mais osteoporose e mais... Sim, a maior probabilidade de ter esse tipo de problema. Mas os homens também têm, mas numa fase mais tardia da vida, né, em relação à mulher. Sim, e hoje especialmente nós estamos homenageando as mulheres, né, com todas essas informações. Então, a perda óssea, ela fragiliza a estrutura esquelética, prejudicando a mobilidade, a independência da mulher, né? Como consequência, aumenta o risco de fraturas, não é, doutora? E deve ser especialmente em locais como coluna, quadril, punho, por exemplo? É que quando a gente faz uma avaliação para densidade mineral óssea, quer dizer, quanto de densidade óssea a pessoa tem, a gente faz em sítios específicos, porque vai mostrar um osso diferente, por exemplo. A coluna, ela tem um osso mais, que a gente chama mais trabecular. Ele é mais, a gente avalia mais a estrutura interna do osso, tá? O osso, por exemplo, do fêmur, é um osso mais, vamos dizer, cascudinho, ele tem uma cortical maior. Então, a osteoporose, ela vai mostrar áreas diferentes. Então, por isso, por exemplo, que se faz, quando se faz um exame, se avalia essas duas áreas de uma forma maior. Sim. Como você falou do punho também, se avalia o punho, mas em uma situação mais especial, quando tem problemas da paratireoide, que daí a gente vai avaliar essa área também. Claro, a perda muscular, então ela já reduz a força e a estabilidade corporal, também comprometendo o equilíbrio, né, e a coordenação motora. Quer dizer que juntas essas condições aumentam o risco de quedas e lesões. E principalmente assim, já que tu entrou nessa parte muscular, a musculatura ela é importante exatamente para isso. A pessoa pode ter uns ossos que são relativamente bons, mas se ela tiver mais risco de fratura, mais risco de queda, né, porque ela não tem uma boa massa muscular, ela vai ter mais risco de fazer uma fratura. Então a gente até brinca, né? Não é só a pessoa ser forte, ela também tem que ter estrutura ao redor dela que também não predispõe a isso. Por exemplo, uma avó com um netinho e tá cheio de brinquedos ali para pegar e resbalar e cair. Ter aqueles tapetinho que é fácil de resbalar. Então, é uma série de coisas que a gente também tem que cuidar, que não é só os cuidados da pessoa, mas também o entorno dela. Né? Claro, o cotidiano, o né? Cotidiano. E certamente que esse quadro, ele leva a paciente a sentir dores fortes, não é? Com essa perda de mobilidade, e com isso atinge até o psicológico, podendo causar uma depressão, ansiedade, doutora? Sim, e que tu falaste são duas coisas diferentes. Por exemplo, assim, a osteoporose, ela só dói se a pessoa fraturar. Então, assim, às vezes a pessoa diz assim, mas eu tenho dor, então é por isso que eu tenho dor, porque eu tenho osteoporose. Não, a osteoporose só vai doer quando fraturar. Agora, é mediante uma fratura. É mediante uma fratura, tá? Ou microfraturas que acontecem mais na região da coluna. Agora, a parte muscular, não, né? Se a pessoa não faz exercício, se a pessoa é muito sedentária, ela pode ter dor por desuso, como a gente diz, porque a pessoa não faz esse movimento que é necessário para o organismo. Então, por isso que essas duas coisas, esses dois, têm que estar em conjunto, né? A parte óssea com a parte muscular. Com a parte muscular. Bem, a nossa entrevista, ela também é norteada pelo estilo de vida, né, ativo, pela necessidade de ter uma vida saudável. E nós sabemos que a menopausa, ela é um grande vilão, é um período crítico para as mulheres. Doutora, como as mudanças hormonais da menopausa, associadas ao estresse, a uma noite mal dormida, por exemplo, a falta de qualidade de sono, pode influenciar na saúde óssea feminina? Bom, é que a falta de sono, hoje se estuda muito mais o sono. A gente vê que as pessoas precisam dormir pelo menos umas 6 horas por noite. Pelo menos 6 horas? Pelo menos umas 6 horas. Então, assim, mas eu durmo 4 ou 5 e produzo bem. Provavelmente, se dormisse 6 ou 7, produziria melhor. Produziria muito mais. A pessoa, o sono, ele diminui o risco, a pessoa ter uma noite boa de sono, diminui o risco de hipertensão, diminui o risco de diabetes, diminui o risco de obesidade. Então, é uma série de alterações que pode acontecer ao longo da vida, associados também, claro que não é o único fator. Sim. Mas o sono é muito importante para a pessoa ter uma boa qualidade de vida, né? Não só uma qualidade
a pessoa vai ficar mais disposta, ela vai render mais durante o seu dia, diminui a irritabilidade se a pessoa tiver uma boa noite de sono. Sim, então, o sono adequado. O sono adequado é importante. E falando assim, na menopausa, às vezes essa redução hormonal, né, e principalmente a menopausa, a mulher, ela pensa muito no calor, né, aquele calorão, aquele fogacho, que isso é sinal de menopausa. E às vezes o que ela tem é insônia. Né? A falta hormonal leva à insônia. A falta hormonal, que é o hormônio feminino, vamos deixar bem claro, que é o estradiol e a progesterona, tá? Podem levar a dores musculares, podem levar a dor articular. Então, não é única e exclusivamente ter calorões. E claro que, com o passar do tempo, principalmente se a pessoa tem uma predisposição, ela vai reduzindo mais a massa óssea. Sim. E levando a uma complicação que é a osteoporose com fraturas. Né? E em relação ao estresse, nós estamos vivendo uma vida muito ativa, moderna, com muito movimento, de fato, né? As mulheres hoje, elas cumprem tripla jornada. De que forma o estresse interfere na saúde óssea? Em relação ao estresse, o estresse, ele altera uma série de substâncias no organismo, torna a pessoa mais fragilizada de uma maneira geral. Então, aumenta o risco de depressão. A depressão, ela está associada a uma redução da qualidade de vida, a uma redução da qualidade do sono da pessoa. Como que se melhora isso, né? Uma das coisas que ajuda muito é o exercício físico. O exercício físico reduz essa capacidade, essa sensação que a pessoa tem. Essa carga. Melhora o bem-estar. Né? A gente hoje considera o exercício físico como um antidepressivo, tal qual o benefício nessa parte do estresse. Perfeito, doutora. Importante isso. E as implicações que se acentuam com a menopausa precoce? Elas são evidentes, são baixos níveis hormonais que também influenciam bastante na qualidade óssea? É que a pessoa pode ter menopausa precoce por alguns motivos. Uma, se ela retirar o útero junto e retirar os ovários, né, por algum motivo, ela pode ser imunológica. Então, a pessoa entra em menopausa. Aí tem alguns que dizem abaixo de 35, outros abaixo de 45 anos, né? Mas 45 anos Sim. Seria, assim, um valor para te considerar, tá? Então, e ela vai ter mais risco de osteoporose. Então, se ela não fizer uma reposição hormonal, ela vai ter mais risco de osteoporose, porque os hormônios dela começaram, quer dizer, reduziram mesmo a partir daquela idade, né? Bem anterior a isso. E toda aquilo que leva à redução do hormônio feminino ao longo do tempo. Então, nós o ser humano, principalmente a mulher, ela não, no início do século, não vivia 60, 70, 80, 90 anos como a gente vê hoje. Né? Então, realmente, era mais ou menos a expectativa de vida, 40, 50 anos. A longevidade aumentou. Hoje a longevidade aumentou, a mulher vai viver muito mais tempo sem o hormônio feminino, e isso vai ter uma série de repercussões em relação a isso. Claro, e é preciso que ela tenha qualidade. Né? E hoje a gente fala muito na qualidade de vida. A gente precisa ter uma boa qualidade de vida. Não adianta só a pessoa viver 80, 90 anos e não ter autonomia de jogo, Sim. como eu digo. A pessoa tem que ter, além da qualidade de vida, ela poder ter a capacidade de ela poder gerir claro. A sua vida. A sua independência. Tomar o seu banho, comer com a sua mão, né? Então, isso precisa partir de uma boa mobilidade, e para ter mobilidade tem que ter músculo. Para ter músculo tem que ter exercício. Sim. Então, hoje, um dos problemas, além da osteoporose, é a redução da massa muscular, que é chamado de sarcopenia. Sarcopenia é a redução da massa muscular, tá? Mas, junto com isso, tem que ter redução da força, ou redução da mobilidade. Anteriormente era considerado só pela avaliação da massa muscular da pessoa. Hoje não, tu pode avaliar a massa muscular, né, tanto por bioimpedância como por densitometria, né, o aparelho densitômetro que avalia de uma forma que a gente chama de gold standard, né, que é o melhor método para avaliar, tá? Mas para isso só não é suficiente, a pessoa tem que ter redução da mobilidade. Só que, assim, para terminar essa parte, né, é importante a gente pensar que tudo isso anda em conjunto, né? Então, tu tem que ter essas duas associações, né, para a pessoa poder ter uma boa massa óssea. Então,
e uma boa massa muscular. Então, a gente parte do músculo, tá? Mas para isso, assim, não adianta só a pessoa ter a redução do músculo, da massa muscular, ela tem que ter redução também da estrutura, né, da mobilidade, da capacidade que ela tem de fazer essas coisas do dia a dia. Bem, doutora, vamos continuar falando sobre osteoporose, porque ela é realmente uma patologia, né, ela é bastante preocupante, né, e incidente nas mulheres. E qual a importância da densitometria óssea, né, para a osteoporose? Para o tratamento da osteoporose. É que assim, a densitometria é o exame como se fosse uma fotografia do osso. Tá? Então, ela vai mostrar a densidade mineral óssea naquele momento. Tá? Então, e ela é baseada, né, na avaliação de um banco de dados de pessoas normais, e a partir dali tu faz uma relação da pessoa com aquele banco de pessoas, né? Sim. Então, e se vê o limiar, qual é o risco de fratura. Por isso que tem a osteopenia, que a pessoa tem um risco, né? E tem a osteoporose, que a pessoa vai ter um risco 2 vezes maior de ter fratura. Então, é um contínuo. Tá? Então, tem muita gente que tem osteopenia e tem fratura também. Né? Porque tem muito mais gente com osteopenia do que gente com osteoporose pela densitometria. Sim. Tá? A partir dali, e também avaliando outros fatores de risco, tá, que tu havia me perguntado, fumo, álcool, uso de medicamentos como corticoide, tá, anticonvulsivante, heparina, são medicamentos que também aumentam o risco de osteoporose. Tá? Uma alimentação inadequada de cálcio na adolescência, na infância, né, tudo isso aumenta o risco de fratura. Então, a densitometria, ela vai ser uma fotografia daquele momento, que vai te mostrar o limiar que a pessoa tem de fratura, né, de ela fraturar a partir da densidade mineral óssea. Claro que esse não é o único fator, né, mas é, assim, o melhor exame que a gente tem para discernir as pessoas em relação à chance que ela tem de ter uma fratura ou não. E até instituir um tipo de tratamento, né, que às vezes vai ser com uma medicação, vai ser com outra medicação, dependendo do grau de comprometimento ósseo que essa pessoa tem. Exato, é o que eu ia lhe perguntar, doutora. A partir deste exame, a osteoporose, ela pode desacelerar, por exemplo? Ela pode estabilizar ou até mesmo reverter a perda óssea? Sim, ela pode estabilizar. Então, por exemplo, assim, a pessoa pode ter uma redução de massa óssea, uma osteopenia, tá? E não necessitar de medicamentos para tratamento, e sim uma suplementação com cálcio e vitamina D. Para te ter uma ideia, uma mulher na menopausa necessita 1,2 miligramas mais ou menos de cálcio por dia. Um copo de leite tem 400 miligramas. Então, quantos copos de leite a pessoa teria que tomar? Então, assim, a ingesta de cálcio, ela é inapropriada para a maioria das mulheres. E agora, com essa história de dizer que leite inflama, que leite não inflama coisa nenhuma, a não ser em determinadas patologias que a pessoa possa ter, que são raras, tá? A maioria das pessoas não tem esse problema com leite, mas se criou isso, então hoje até fica difícil a gente falar, tome leite, né? O leite é bom para a saúde, e ele coma queijo, né? Então a pessoa precisa de uma quantidade. Então, a maioria das pessoas que tem uma redução de massa óssea, elas vão precisar fazer uma suplementação com comprimido, né, de cálcio e de vitamina D. Claro. Porque as duas coisas, sem a vitamina D em quantidade adequada, não vai ter uma absorção, não vai conseguir absorver o cálcio necessário para a pessoa. Então, precisa ter uma adequação dessas duas, tanto do cálcio como da vitamina D. Sim, doutora. E podemos dizer também em relação à osteoporose, que ela é uma condição silenciosa que só costuma ser percebida com a ocorrência de fraturas. Exatamente. Por isso a necessidade da realização do exame periódico. É isso? E a gente tem uma ideia que pelo menos 10 milhões de pessoas no Brasil têm osteoporose. 10 milhões? Mais ou menos essa é a ideia. Gigantesco. Um índice gigantesco. Então, assim, nem sempre a pessoa, depois que ela faz um exame, ela vai iniciar, se ela começar um tratamento, ela vai fazer uma avaliação 1 ano depois. Então, essa avaliação, se vai ser 1 ano, 2, 5 anos depois, vai depender do grau de comprometimento que a pessoa tiver e
do problema, né, ou do tratamento que ela for estabelecer, que vai o médico ver qual o momento que ela vai ter que refazer o exame. Claro. E segundo a Organização Mundial da Saúde, esse exame ele deve ser feito a partir de que idade? Existe uma recomendação? É que assim, a recomendação para quem não tem fatores de risco, tá? As mulheres todas deveriam fazer acima de 65 anos e os homens acima de 70. A gente, como eu estava dizendo, a gente não é o fato, mas a gente negligencia muito os homens, tá? E as mulheres, depois ali da menopausa, se elas tiverem algum fator de risco, tá? Que eu também não falei das doenças tipo diabetes, artrite reumatoide, que aumenta o risco de osteoporose. Então são doenças assim que a pessoa faria no momento mais precoce. Se a pessoa tem doença celíaca, que é a verdadeira intolerância a glúten, né? Então, ou se a pessoa toma algum medicamento, principalmente corticoide, que a pessoa vai ter que usar por um período grande, né? Ela faria o exame mais precoce do que o período estipulado, né, pela Organização Mundial da Saúde. Perfeito. Bem, doutora, para compreendermos melhor a sua atuação, a paciente ela realiza o exame de densitometria óssea na multimagem e este exame ele é submetido a uma avaliação, que é sobre a sua avaliação como densitometrista clínica. É isso? Isso. A gente faz uma capacitação pela Associação Brasileira, que é a Abraço, né, de densitometria óssea. Quem pode fazer, por exemplo, são reumatologistas, endocrinologistas, radiologistas que podem fazer o exame, tá? E podem ter a certificação. E a partir dali se faz a interpretação do exame que é realizado por um técnico, né, que vai fazer conforme a solicitação médica as áreas que forem solicitadas. Excelente. Bem, você já falou sobre a suplementação alimentar e vale salientar que a suplementação de cálcio e a vitamina D, né, que são nutrientes que trazem então esse equilíbrio saudável, né, para os ossos. Né? Então a alimentação ela está em primeiro lugar, não é, doutora? Isso, mas assim a vitamina D é muito difícil a gente conseguir pela alimentação. Né? O que precisa é o sol. É o sol. E o sol é o horário das 10 às 3, que é o pior horário. Então, é muito difícil brigar com os dermatologistas, que é o pior horário para desenvolver câncer de pele. Então, também lembrando que a pessoa, com o passar da idade, ela também vai ter uma menor formação da vitamina D pelo sol. Então, o que acaba acontecendo? Se necessita suplementar a vitamina D, principalmente na pessoa depois que ela entra na menopausa. Não esquecendo das pessoas que são acamadas, as pessoas que vivem em lares, essas ainda mais, né, vão precisar. Sim. Hoje não se faz mais aquela recomendação, né, que nem os bebês, as crianças que têm que tomar sol, né, então já se faz essa suplementação em várias pessoas, né, dependendo da idade, para evitar várias fases da vida. Evitar a osteoporose na criança, para evitar o raquitismo. Especialmente na infância e na adolescência, que é o infância, adolescência crítico para a formação esquelética, não é, doutora? As próprias diretrizes já incluem que deveria ser feito para todas as crianças e adolescentes a reposição de vitamina D. Muito bem. Então, para finalizar a nossa entrevista especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, quais são suas recomendações para as mulheres manterem a sua saúde óssea e muscular? Então, eu acho que seria alimentação. Então, ter uma boa alimentação com cálcio e com vitamina D. A vitamina D provavelmente suplementação, mas tomar leite, comer queijo, tomar iogurte, né? E também não esquecer que assim a gente também precisa ter uma boa massa muscular e a boa notícia que eu digo é que a gente pode aumentar a massa muscular em qualquer fase da vida. E com isso seria fazer exercício muscular, fazer musculação. Então o Pilates também funciona como exercício resistido, mas as mulheres deveriam fazer musculação para manter uma boa qualidade muscular e com isso manter uma boa qualidade óssea também. Muito bem, teríamos muito mais a falar sobre esses assuntos, já fica o convite para você voltar em outra edição e explorarmos outras patologias que você trata através da sua especialidade. Mas quero agradecer imensamente sua presença aqui, doutora Maristela Beck, pelas orientações e contribuição para este tema tão fundamental e importante para as mulheres. E que seus conhecimentos inspirem as mulheres que estão nos acompanhando, nos assistindo neste momento,
né, possibilitando muito mais saúde, muito mais bem-estar e amor, né, por si próprio. Então, fica o convite já para você retornar, e é sempre uma honra ter a sua distinta presença, notável presença e expertise, né, médica aqui no Jornal. Agradeço a disponibilidade e também a confiança no programa. Eu que agradeço muito por estar aqui e lembrando, exercitem-se para ter saúde. Muito obrigada. A seguir, continuando a nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, o Jornal recebe a médica mastologista doutora Sabrina Ribas Freitas. Volto em instantes. Quando o sol nasce, ele não apenas ilumina um novo dia. Ele traz consigo a promessa de novas oportunidades. Com dedicação e paciência, o resultado aparece. E quando o fruto é colhido, ele não para por aí. Ele segue uma jornada que passa pelos nossos centros de distribuição, onde cada detalhe é cuidadosamente tratado para que tudo chegue fresquinho até você. E ao chegar às prateleiras da Rede Super, essas mercadorias se tornam mais do que apenas ingredientes. Elas se transformam em momentos. E então, o ciclo se completa quando você chega em casa com as sacolas cheias de alimentos que passaram por tantas mãos cuidadosas. Cada produto agora na sua casa está pronto para transformar o seu dia em algo especial. E assim seguimos, dia após dia. Rede Super, sempre pertinho de você. Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, uma empresa de Santa Maria, na rua Serafim Valandro 1133. Uma empresa que está aqui há 64 anos para trazer o melhor e a maior tecnologia que possa existir na indústria automobilística, a marca Volkswagen. Gostaria de fazer um convite a todos vocês para conhecer esse novo espaço, esse novo showroom, com uma nova Pampeiro, renovada e preparada para dar o melhor atendimento, com a melhor qualidade e, junto a isso, a tecnologia dos produtos Volkswagen. Esse showroom que foi preparado para você é para você se sentir em casa, estar interagindo com os produtos Volkswagen. Aqui você vai poder conhecer desde o Polo, do T-Cross, da Taos, Tiguan, Saveiro, Amarok, o Polo GTS, ou seja, todos os produtos que hoje a Volkswagen coloca no mercado brasileiro, você encontrará aqui. Venha sentir o porquê a Pampeiro é uma família. Agora, se você não pode vir até Pampeiro, a Pampeiro vai até você. Agende uma visita, nós iremos aí, vamos conversar, levamos um carro para test drive. Não quer fazer um test drive na sua casa? Venha fazer um test drive aqui na Pampeiro. Nós temos toda a linha para poder fazer um test drive. Você, além de sentir o porquê o Volkswagen é um produto diferenciado, você vai sentir a emoção de dirigir um produto da marca Volkswagen. Fecho agora para dar esse grande abraço e fazer mais uma vez esse convite. Venha na Pampeiro e conheça essas novidades e conheça essa nova Pampeiro. Eu sou Norberto da Casa, chefe de gastronomia. Estamos comemorando 25 anos que eu estou nesse ramo de gastronomia. E com isso, modernizamos a nossa logomarca, o nosso nome. A partir de maio,
será NDC Eventos e Gastronomia. NDC Norberto da Cas, inovando nessa nova postura de marca, de logomarca nova. Então nos acompanhe, vai estar sempre ligado ao nosso nome, a da Cas e ao Norberto da Cas. Mas o importante mesmo é que a gente cresça. E para crescer e levar Santa Maria, o nome de Santa Maria, é você conosco. Então você nos chamando para os seus eventos, tanto eventos pequenos quanto eventos grandes, e nós estaremos lá, presente, fazendo com que seu evento, que é um sonho, vire realidade. Na Evoa, ajudamos profissionais de saúde e clínicas a se destacarem no digital, tornando-os referências na região onde atuam. Desenvolvemos estratégias personalizadas para cada profissional da área da saúde. Com nossa expertise em marketing médico, podemos juntos construir um cenário de maior excelência e melhor qualidade nos agendamentos. Um dos nossos diferenciais é estruturar e estar ao seu lado em todo o processo. Para isso, oferecemos serviços como tráfego pago, redes sociais, treinamento de secretárias, criação de sites e reposicionamento de marca. Seja nosso parceiro, assim como outros profissionais e clínicas em todo o Brasil, e alcance seus objetivos com uma comunicação especializada para a área da saúde. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 55996733431 ou nos chame no Instagram @evoamarketing e se torne referência na sua região. Olá, eu sou Lisandra da Rocha, empresária do agro. O agronegócio é a espinha dorsal do Rio Grande do Sul, impulsionando a economia e sustentando milhares de famílias. O nosso setor não só abastece mercados com alimentos de alta qualidade, mas também gera empregos e promove o desenvolvimento regional. O agro gaúcho é reconhecido pela sua inovação, tecnologia e sustentabilidade, sendo um exemplo de excelência no Brasil e no mundo. Valorizar e investir no agro é garantir um futuro próspero e sustentável para todos os gaúchos. Olá! Eu sou a arquiteta Ângela Pisani, no mercado há mais de 30 anos. Hoje o enfoque do Giornale é móveis planejados. Por que a escolha de um arquiteto com móveis planejados? No caso é que hoje estamos falando da Dimário. Dimário, uma marca consolidada no mercado, devido a que a sua sofisticação, a sua alta tecnologia, credibilidade e o atendimento personalizado. Além do mais, a importância que nós e nossos clientes sempre querem: prazo de entrega. Então, se você quer tudo isso, venha para Dimário. Multirural Agrocerealista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Science, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural Agrocerealista Ferigolo, benefícios em todos os campos.
A Facas Coqueiro, com mais de um século de história, é uma renomada fábrica de facas, facões, cutelos, chairas e espetos, com forte vínculo às tradições gaúchas. Presente em todos os estados brasileiros e exportando para os países do Mercosul, a empresa combina habilidades artesanais com alta tecnologia, oferecendo 242 modelos de produtos, demonstrando seu principal ponto forte, a adaptabilidade. Está cada vez mais crescendo através dos diagnósticos permanentes daquilo que a clientela brasileira quer de uma cutelaria de nome, como é a Coqueiro. Além dos vendedores espalhados por todo o território nacional, a empresa apresenta um belo showroom na sede de sua fábrica, na Rua Padre Domingos Nostro, em Arroio Grande, Santa Maria. Facas Coqueiro, a alma do gaúcho na têmpera do aço. Eu tenho aqui em mãos um dos aparelhos, uma das tecnologias que mais mudou a odontologia nos dias atuais e quem sabe, alguns anos passados. O scanner intraoral faz com que a gente tenha hoje uma agilidade, um conforto muito maior nos tratamentos e, obviamente, para o paciente. Então, se você não gosta daqueles moldezinhos que o dentista faz geralmente, ou tem que fazer algum tipo de intervenção para fazer uma prótese, fazer um planejamento, o scanner intraoral nada mais é que uma microcâmera que digitaliza a sua arcada dentária e o rosto com perfeição. Isso a gente joga lá no computador e planeja todo o seu tratamento de uma forma muito mais intuitiva e lúdica, até mesmo para pacientes que não entendem nada do que está sendo feito. Então, hoje, o medo de vir ao dentista, o medo de não fazer o seu tratamento odontológico, as desculpas estão acabando. Então, não teria mais por que ter esse medo de dentista se, por exemplo, isso aqui é só um dos exemplos, que a gente poderia não fazer e solucionar o seu problema odontológico. Na Oneide Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center, você encontra serviços de alta qualidade e equipamentos de última geração, garantindo sua segurança e economia. Sabemos que um diagnóstico preciso dos modernos sistemas de injeção a diesel é fundamental para rodar com rapidez, confiança e tranquilidade. Em nossa oficina, você conta com um atendimento completo, desde o rastreamento eletrônico até os reparos mais detalhados. Comprove nossos serviços especializados em sistemas Common Rail, sistemas UIS-UPS, bombas injetoras, bicos injetores, bombas de alimentação e alta pressão, kit para turbos, turbinas, teste de opacidade e intercooler, troca de filtros, limpeza e descontaminação de tanque, limpeza por ultrassom. Nossa tecnologia Bosch garante diagnósticos e reparos rápidos e precisos. Visite-nos na estrada BR-392, número 3300, em Santa Maria, Rio Grande do Sul, e comprove a eficiência dos nossos serviços. A Protecta terceirizava a parte de adesivagem de viaturas, né? Nós tínhamos uma empresa terceira que trabalhava lá dentro e fazia adesivagem. E até que nós decidimos investir nessa área, né? Compramos uma das máquinas mais modernas do estado, que recorta e imprime os adesivos com qualidade fotográfica. E a partir disso a gente começou, a Perfecta começou a atender a demanda da Protecta. Posterior a isso, nós começamos a atender clientes externos, tipo empresas como Supertratores, Desinservice, PRS, Lumenck e outras empresas que a gente atende nesse ramo também. Marcos, é um serviço que demanda precisão nos acabamentos. Sim, porque é o que vai embelezar o veículo da empresa, né? Exato. Porque aquilo é o que vai diferenciar
o veículo da empresa Claro. de um veículo normal. E essencial para a identificação e profissionalismo das viaturas. Exato. Né? Está levando a marca Está levando a marca. além e sempre com rigoroso controle de qualidade. Sempre com rigoroso controle de qualidade. Que a música ela vem muito forte. Eu acho que os shows eles completam a experiência gastronômica e eu fiz uma brincadeira, Giovana, de somar quantos shows a gente vai fazer na Casa Nova. Então a gente tem um espaço que realmente, que nem tu falou, acho que ficou amplo, a gente cresceu em termos de área para atender clientes. Hoje a gente tem 380 lugares sentados dentro da casa, com espaço reservado, deck, área interna e externa, área kids. Entre o salão principal? Entre salão principal, mezanino, deck, salão kids. Se eu contar a área de recepção e balcão, a gente chega próximo dos 400 lugares. Então é um espaço realmente amplo, a gente cresceu muito nesses 7 anos de história. Realmente. Por isso que é um marco em todos os presente. sentidos. Em todos os sentidos. E agora a gente vai fazer em média, Giovana, por ano, nada mais nada menos que 400 shows. Sou eu que faço as agendas, 400 shows no ano. Existem coisas na vida que merecem todo o nosso cuidado, como garantir a segurança das pessoas que a gente mais ama, ter o nosso patrimônio protegido ou estar pronto para encarar novas etapas na vida. Há mais de 20 anos, é exatamente isso que a Universitária Corretora de Seguros faz. Cuida de tudo que é importante para cada um de nós. Aqui, você encontra o melhor plano de seguro para sua família, seu lar, seu carro, empresa e demais bens, além de contar com todo o nosso suporte em suas viagens. Atendemos todo o estado. Nosso escritório está localizado na Rua Pinto Bandeira, número 42 Térreo, em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Rua General Liberato Bittencourt, em Florianópolis. E na Avenida Getúlio Vargas, no centro de Júlio de Castilhos. Universitária Seguros. Nosso compromisso é a sua segurança. Olá, tudo bom? Eu sou a Daisy, nutricionista aqui do Verdito, e eu vou conversar um pouquinho e explicar o que significa esse nosso selo A. Então a gente participou de um programa, que é o programa de categorização dos serviços de alimentação, e esse selo, na verdade, ele é dado pela vigilância sanitária de cada município. E o que ele adota, né, como checklist? Verificar o risco que os restaurantes e que os serviços de alimentação têm em relação à contaminação do seu alimento. Então ele é um selo baseado em boas práticas. E aí esse programa, né, na verdade, ele foi realizado em toda a região, macro-região central do Rio Grande do Sul, né, que é Santa Maria, Cruz Alta, Santiago e os municípios da Quarta Colônia, e eles eram categorizados entre selo A, B ou C. Então, quanto menor o risco, né, maior a pontuação do selo. Então, essas 3 categorias são categorias muito boas. A gente tem diversos estabelecimentos, né, na região participando, e nós ficamos com esse selo, que é o selo A, então, que indica o mínimo de risco de contaminação, né? O que seria esse risco, né? O que seriam essas boas práticas? Na verdade, ele está relacionado à qualidade do alimento que a gente oferta, né? Então, a qualidade higiênico-sanitária. Os alimentos contaminados, eles podem causar doenças, né? Então a gente tem que implementar as boas práticas para poder oferecer um alimento seguro. E a gente está, né, na categoria A. É um prazer para a gente ter participado desse projeto e é um prazer poder expor também, né, esse selo e contar com essa qualidade para ofertar os alimentos para os nossos clientes. Seu animal tem mais de 8 anos de idade, não se interessa mais pelas brincadeiras ou, nos casos mais graves, iniciou com andar em círculo e olhar fixo para a parede ou obstáculos, e nem ele e nem você consegue ter mais uma noite de sono com qualidade?
ele pode estar sofrendo com uma síndrome neurodegenerativa crônica e progressiva, chamada de síndrome da disfunção cognitiva, que acomete os animais idosos. E por ser muito confundida com alterações naturais do envelhecimento, se torna subdiagnosticada. Infelizmente, não tem cura, mas tem prevenção. E o seu olhar atento, junto ao entendimento de que não é normal esses sinais de comportamento somente pelo animal estar envelhecendo, é de suma importância. O diagnóstico precoce traz a qualidade de vida e o aumento da longevidade. E levá-los a um médico veterinário de confiança e capacitado é fundamental. Nós, do Centro Veterinário Walter Godoy, estamos aptos a receber o seu idosinho e auxiliar vocês, tutores, no que for necessário. Afinal, quem de nós, ao envelhecermos, gostaríamos de receber nossos diagnósticos baseados apenas num "é normal, é da idade"? Não desista do seu vovô de 4 patas. Com o diagnóstico correto, ele ainda pode surpreender muito você. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not. Como a sociedade hoje adora uma notícia ruim. E de fato, se a gente posta algo bonito, acaba tendo menos visualizações, né? Do que se a gente posta algo que seria algo repudiante da sociedade. A sociedade aplaude. A PRS hoje fechou 47 mil projetos. Eu achei que estávamos em 46 esses dias, já com 47 mil projetos. O que eu trago nisso? O quão ao longo dos 15 anos eu venho trabalhando na empresa, a inversão de valores das pessoas. Eu, quando iniciei, eu trabalhava com fio de bigode. E hoje eu tenho contratos a nível Brasil, em que até o contrato é discutido em desfavor daquela pessoa que teria que ser favorecida. Então, o fio de bigode não existe e até o papel as pessoas estão invertendo seus valores. E isso eu trago para normalidade que a sociedade traz para o erro, para o lado mal, que ele deveria ser sempre excluído. Mas muitas vezes ele é aplaudido. Então, creio que o lado cultural, a nível Brasil, teve muita inversão de valores. Olá, meu nome é Marcos Arneri. Eu sou cirurgião plástico. Vamos conversar sobre cirurgia plástica e as generalidades da cirurgia plástica são muitas. A cirurgia plástica é uma área da cirurgia geral que se desenvolveu no sentido de tratamentos estéticos e também a parte de cirurgia plástica reparadora. Dividimos a cirurgia plástica estética em basicamente 2 capítulos, que são as plásticas faciais, os tratamentos do rosto, da face em si, e também as cirurgias que são corporais. Nós chamamos tecnicamente de contorno corporal. No contorno corporal existem grandes capítulos, como as cirurgias da mama, como a cirurgia do abdômen, a cirurgia dos braços, a lipoaspiração, cirurgia das coxas,
melhoras do contorno em si, de todo o corpo. Nessas cirurgias, então, que se fazem então os tratamentos estéticos corporais. Existe essa grande divisão da cirurgia plástica, com características especiais, com técnicas modernas, com segurança, com um tratamento assim que seja ao mesmo tempo eficiente e adequado para cada paciente. A Ótica Norberto dispõe desse verão armações e solares com até 10% em 10 vezes sem juros, solares de diversas marcas como Vogue, Ray-Ban, Carmen Vitti, Orla Bardot, Via Firenze, Versace, Michael Kors e muitas outras. Venha para a Ótica Norberto e aproveite e leve seu solar com 10% de desconto em até 10 vezes sem juros, aqui na Galeria Chamy ou na segunda quadra da Bozano. Olá, eu sou Lisandra da Rocha, empresária do agro. O agronegócio é a espinha dorsal do Rio Grande do Sul, impulsionando a economia e sustentando milhares de famílias. O nosso setor não só abastece mercados com alimentos de alta qualidade, mas também gera empregos e promove o desenvolvimento regional. O agro gaúcho é reconhecido pela sua inovação, tecnologia e sustentabilidade, sendo um exemplo de excelência no Brasil e no mundo. Valorizar e investir no agro é garantir um futuro próspero e sustentável para todos os gaúchos. Eu sou a psicóloga Janaína Paroli. A saúde mental das crianças é extremamente importante. A depressão infantil é um assunto muito sério e precisamos saber o que fazer para proteger as crianças da depressão. Como existe na depressão um fator orgânico considerável, o cérebro, como qualquer outro órgão, pode adoecer. Nem sempre é possível impedir que uma criança desenvolva depressão, mas alguns cuidados podem nos auxiliar, tais como um ambiente familiar acolhedor, pais ou cuidadores atentos que dediquem tempo para brincar com as crianças, para ouvi-las, acompanhar de perto o seu desenvolvimento escolar, evitar que priorizem jogos eletrônicos e idas ao shopping, em detrimento do convívio com amigos e com a natureza. Há que se ter cuidado para não cobrar em excesso, não sobrecarregar com atividades programadas. Crianças necessitam de tempo para sonhar e brincar, e assim elaborar ansiedades próprias ao desafio de crescer. Enfim, o amor ainda é a melhor prevenção. Ao primeiro sinal de que a criança possa estar deprimida, buscar a ajuda de um profissional capacitado da área da saúde mental é fundamental para vencer esta batalha. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Com mais de 19 anos de experiência, a Frazon Iluminação é referência em iluminação técnica e decorativa, oferecendo atendimento especializado para profissionais de arquitetura, design e engenharia. Com lojas em Santa Maria e Porto Alegre, estamos sempre atualizados com as últimas tendências e tecnologias do mercado. Nosso compromisso é proporcionar mais luz e sofisticação para o seu projeto, tornando os ambientes funcionais e acolhedores.
Seja para residências ou grandes empreendimentos, na Frazon você encontra soluções inovadoras para transformar espaços com qualidade e estilo. Frazon Iluminação, mais luz para o seu viver. Você está assistindo Giornale Giovanna Felice. Apoio Carniceria Del Fuego, Evoa Marketing, Museartes Centro de Educação Musical, Norberto da Cas Gastronomia e Eventos, PRS Monitoramento, Léo Guedes Makeup Artist, Essencial Acessórios, Sul Contábil Assessoria Empresarial e Tecnosom Instalação de Som e Alarmes. Especial Saúde e Bem-Estar em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O Giornale tem a honra de receber a médica mastologista doutora Sabrina Ribas Freitas, atuante na clínica Multi-Imagem e Gineclínica. Ela aborda temas expressivos sobre o câncer de mama, cuidados e tratamentos, destacando a relevância da clínica Multi-Imagem, que oferece exames de alta precisão com tecnologia de ponta. A Multi-Imagem é a única em Santa Maria a contar com o aparelho mamótomo, que realiza biópsia a vácuo, guiada por ultrassom. Essa tecnologia avançada oferece um grande diferencial no diagnóstico e na retirada total dos nódulos de mama, com benefícios significativos para as pacientes, não necessitando de cirurgia nem mesmo de internação hospitalar. Formada em medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, possui residência médica e em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Universitário de Santa Maria, o USME. Com residência médica em mastologia pelo USME. É mestre em Ciências da Saúde pela UFSM e especialista em preceptoria em saúde, com atualização em reconstrução mamária em Milão, Itália. É membro da Federação das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASCO. Membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, SBM. É também médica mastologista do USME, EBSER. O Giornale tem o privilégio de contar com sua presença. Agradecemos por dedicar o seu tempo e o seu conhecimento para um assunto tão sério relacionado à saúde da mulher. Seja muito bem-vinda ao Giornale, doutora Sabrina Ribas Freitas. Querida, obrigada, Giovana. Eu que agradeço a oportunidade, sobretudo nessa data tão especial, né? E para falar de um assunto tão importante para a saúde das mulheres, que é a saúde das mamas. Obrigada, doutora. Doutora Sabrina, para iniciarmos a nossa conversa, gostaríamos de entender a magnitude do câncer de mama no Brasil. Quais são os números atuais relacionados à incidência dessa doença, especialmente considerando as diferentes faixas etárias? Então, sempre quando a gente vai falar a respeito do câncer de mama, para a gente ter uma proporção do impacto que o problema tem em relação à saúde pública, é importante a gente falar um pouquinho sobre os números. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, que é o órgão então que faz as estimativas em relação à incidência da doença, para o último triênio, 2023-2025, que portanto inclui os anos de 23, 24 e 25, a estimativa é de surgimento de aproximadamente 74 mil casos novos da doença a cada ano. E no Brasil a gente tem uma peculiaridade muito específica, que é o surgimento da doença em pacientes muito jovens. A gente sabe que destes números, cerca de 40% dos casos ocorrem em pacientes antes dos 50 anos. Você traz à tona um dado preocupante, né? Se comenta que anualmente estão sendo diagnosticados 74 mil novos casos de câncer no Brasil, né? Exatamente. E desses 74%, 40%, que é um percentual altíssimo, desses casos afetam as mulheres
Jovens. Jovens, com menos Sim, de 50 anos. Exatamente. E isso é um ponto importante de ser considerado, Giovana, porque acaba atingindo as mulheres geralmente no auge das suas vidas, né? Claro. Seja ela profissional, social, familiar, reprodutiva, enfim. Então acaba gerando uma série de impactos em relação às condições sociais das mulheres. É de fato alarmante, né? Nos lembra que a doença não é exclusivamente de mulheres mais velhas. Por isso a importância do diagnóstico precoce. Né? Que nunca foi tão falado e requisitado. E o diagnóstico precoce, ele nos traz a grande probabilidade da cura da doença, da curabilidade da doença. A gente sabe que quando a doença é diagnosticada muito precocemente, ela pode chegar a uma estimativa de 95% de chance de cura, e além, óbvio, da gente ter uma menor probabilidade de tratamentos mais agressivos para essas mulheres, ou seja, tratamentos mais brandos, né, com menos cirurgia, menos quimioterapia, enfim. Então as chances de cura são bem maiores, né, tratamento bem sucedido, né, e menos agressivos, detectado precocemente. Precisamos continuar falando sobre o assunto, conscientizar as mulheres, não é, doutora? E incentivar os exames regulares. É um esforço que todos nós temos que fazer para garantir que mais mulheres procurem ajuda, tenham acesso a tratamentos, né? Perfeito. E essa conscientização aos exames periódicos. E nós, como veículo de comunicação, também temos essa responsabilidade social. Com certeza, perfeito. Doutora Sabrina, qual é a idade recomendada para o início da mamografia regular? Certo. Existem algumas controvérsias em relação a essas recomendações para o início regular da mamografia, mas as orientações que a gente segue é da Sociedade Brasileira de Mastologia, que é a mesma recomendação do Colégio Brasileiro de Radiologia e também da Febrasgo, né, que seria então o início para aquelas pacientes que são consideradas de risco médio populacional, ou seja, para aquelas que não são alto risco, mamografia anual a partir dos 40 anos. Uma dúvida muito frequente também, Giovana, que acaba ocorrendo entre as pacientes, é se existe um momento de parar de se realizar a mamografia, né? Na verdade, não tem uma recomendação formal. A orientação destas entidades em relação à finalização da mamografia é a partir dos 74 anos, de acordo com a expectativa de vida de cada mulher, ou seja, as mulheres que mantiverem boas condições de saúde, independente da idade, elas devem sim seguir fazendo seus exames de rotina, porque elas têm benefício em relação à detecção precoce do câncer. E o histórico pessoal e familiar dos pacientes tem um peso, né? Sem dúvidas, né? A Sem considerar. dúvidas. Embora a maior parte dos casos não esteja relacionado a uma herança genética familiar, né, por alterações genéticas de origem hereditária, mas ainda assim o conhecimento dos seus riscos individuais, sobretudo dos riscos familiares, eles são importantes para que a gente possa estratificar o risco de cada paciente e poder dar orientações, então, individualizadas, porque embora a média das pacientes vão começar os seus exames a partir dos 40 anos, mas provavelmente a gente vai ter grupos de mais alto risco que vão se beneficiar do início dos exames antes mesmo dos 40 anos. E você comentou que as mulheres mais jovens, elas enfrentam a doença de forma mais agressiva. Existe uma tendência, né, não necessariamente, mas existe uma tendência de que quando o câncer ocorre de forma mais precoce, geralmente ele surge de forma, digamos assim, mais rápida, mais abrupta e com biologias tumorais um pouco mais agressivas e mais preocupantes do que em mulheres mais idosas. Por isso a importância de conhecer os fatores de risco para permitir uma análise personalizada. Perfeito. E, como você falou, um tratamento adequado. Perfeito. Né, para cada paciente. Perfeito. Essa é uma questão bem importante. Hoje, cada vez mais, a gente fala em medicina de precisão, em medicina de ponta, e isso inclui uma medicina individualizada. Então, conhecer os seus fatores de risco individuais, né? Provavelmente os fatores de risco seus são diferentes dos meus, e isso faz muitas vezes que a gente tem abordagens diferentes com cada paciente, né? Então, conhecer esses fatores é fundamental para que a gente possa orientar o melhor caminho para cada paciente. Excelente. E, doutora, em relação ao autoexame, qual a importância do autoexame e com que frequência ele deve ser realizado? Ele é considerado um exame preventivo?
Então, o autoexame, sim, ele é considerado um exame preventivo importante, mas mais no critério de autoconhecimento, né? Então, é muito importante que as pacientes conheçam as suas mamas, que elas conheçam a normalidade das suas mamas, para que numa eventualidade de surgir alguma alteração, elas possam prontamente buscar o seu médico de confiança, o seu médico assistente, para que tenha uma avaliação adequada. No entanto, Giovana, é sempre importante ressaltar que o autoexame ele não tem capacidade de substituição dos exames de imagem de rotina. Essa é uma grande dúvida que surge nas pacientes e que é uma informação importante de ser trazida. Porque muitas vezes o fato da paciente não identificar nada no autoexame não significa que não exista, né? Porque existem muitas alterações na mama que não são palpáveis, que a gente, mesmo o profissional, não consegue identificar ao toque, e aí entra a importância da detecção precoce através dos exames de imagem. Então, o importante é que as mulheres estejam atentas ao seu corpo. Perfeito. Por meio do autoexame, mas ele jamais substitui o exame de imagem. Perfeito. Na verdade, eles são complementares, né? É importante que a mulher se conheça, mas sim é muito importante que ela mantenha os seus exames de rotina em dia. Certo. E quais são os exames mais eficazes para o diagnóstico do câncer de mama? E como é realizado o processo todo de diagnóstico? De diagnóstico, então. O exame padrão, o exame que é referência para fazer essa detecção precoce é a mamografia, né? Pode ser que futuramente a gente tenha algumas mudanças, mas por enquanto ainda é o exame padrão para o rastreamento. No entanto, a gente sabe que o ultrassom ele também tem um papel muito importante nessa complementação de avaliação. Por exemplo, para aquelas pacientes que têm as mamas consideradas densas, que são mamas que têm bastante tecido mamário e pouca gordura, a gente sabe que a mamografia sozinha ela não é suficiente para a detecção dos casos de câncer de mama. Então, ela precisa ser complementada pelo ultrassom, né? Sim. Então, o exame padrão é a mamografia. Muitas vezes, nas mamas densas, vai ter a indicação da complementação pelo ultrassom. E, óbvio, quando tiver alguma outra alteração específica, o ultrassom também vai ter um papel muito importante para que a gente possa fazer o diagnóstico. Claro, e na sequência, então, vem a biópsia. Perfeito. Essa é uma outra dúvida, né, que as pacientes acabam tendo. Somente a mamografia e o ultrassom, eles não são suficientes para que a gente possa dar à paciente o diagnóstico de câncer de mama. Para determinar a natureza do nódulo, por exemplo. Perfeito, exatamente. Então, para a gente poder determinar a natureza do nódulo, é necessário que a gente realize uma biópsia mamária, que aí a gente pode fazer uma biópsia ou guiada por ultrassom ou guiada por mamografia, mas na grande maioria das vezes ela vai ser guiada por ultrassom para que a gente possa ter o diagnóstico de certeza do nódulo. Claro. Então, a combinação da mamografia, o ultrassom e a biópsia são fundamentais, né, para uma avaliação completa, permitindo um diagnóstico preciso, que é o que o médico realmente precisa avaliar, e até mesmo para o plano de tratamento direcionado. E porque, embora muitas vezes a gente tenha uma imagem que seja altamente suspeita, a mamografia e a ultrassom, ainda assim eu preciso da biópsia para poder dar essa definição histológica, né, realmente de diagnóstico para paciente. Bem, doutora, agora vamos falar sobre tecnologia. A multi-imagem se diferencia por investir constantemente em tecnologia de ponta, como, por exemplo, o aparelho Mamotomo, que realiza a biópsia mamária a vácuo, guiada por ultrassom, uma inovação exclusiva na cidade. Como essa tecnologia avançada contribui para a precisão do diagnóstico de câncer de mama? Então, perfeito. Realmente, Giovana, a gente tem uma grande novidade, né, aqui na cidade, que é essa tecnologia, que é a biópsia a vácuo. Na verdade, esse aparelho ele nos permite dois tipos de procedimentos. Ele nos permite o que a gente chama de biópsia a vácuo e ele nos permite o que a gente chama de exérese a vácuo. Qual é a diferença, né? Então, a biópsia, quando a gente foca na retirada de fragmentos para ter um diagnóstico do nódulo, e a exérese a vácuo é quando a gente utiliza o mesmo equipamento com a finalidade de remoção completa do nódulo, né? Na verdade, esse procedimento ele é um procedimento considerado minimamente invasivo, que
Eventualmente, ele pode evitar procedimentos cirúrgicos, né? Especialmente quando a gente pensa em remoção de nódulos mamários, mas ainda não é um procedimento padrão para o tratamento do câncer de mama, né? Então, a gente pode, a partir dele, ter fragmentos para biópsia mamária e também considerar esse mesmo procedimento para remoção de nódulos mamários, mas não para ainda o tratamento do câncer. No futuro muito próximo, é provável que sim, mas por enquanto ainda não. Sim, mas ele traz um grande diferencial, né? Você está falando aí em precisão e por ele ser menos invasivo, um benefício muito grande para as pacientes e certamente que permitindo uma coleta de amostras bem detalhada e confiável, não é, doutora? Perfeito, exatamente. A gente consegue ter uma quantidade de amostras, de fragmentos, como a gente chama, né, de tecido mamário, confiáveis, né? E também, Giovana, naquelas situações onde a paciente tem nódulos que eventualmente possam ser removidos através dessa técnica, a gente pode trazer o benefício para a paciente de evitar um procedimento cirúrgico que envolve todas as questões, né, como internação hospitalar, anestesia, a paciente se, às vezes, privar da sua rotina, né, diária. Por ser um procedimento totalmente ambulatorial, não é, doutora? Sim, esse é um procedimento totalmente ambulatorial, a paciente faz, vai para casa. E o tempo de recuperação também é mais reduzido. Com certeza, ele tem de ser bem tolerado, o tempo de recuperação é mais reduzido, ou seja, para quando possível, para quando ele for indicado, ele acaba tendo vantagens em relação ao procedimento cirúrgico. Coincidentemente, ontem eu conversei com uma amiga que retirou os seus nódulos por meio deste aparelho na multimagem. Na multimagem. Eu fiquei realmente impressionada, né? Então, ele permite a retirada total dos nódulos de mama, não necessitando fazer a cirurgia e nem mesmo internação hospitalar. Verdade. Né? Ela comentava que havia retirado os nódulos, até então eu não sabia onde ela tinha feito o procedimento, né? Não vou citar o nome por uma questão ética, e realmente foi na multimagem que ela fez este procedimento. Então, o depoimento da paciente é muito importante. Com certeza. Claro, né, Giovana, a gente sempre ressalta, não é para todas as pacientes, existem indicações específicas, depende também muito da questão do tamanho do nódulo, da localização do nódulo, do tipo histológico, existem vários critérios a serem considerados, mas para aquelas pacientes que podem usufruir do método, com certeza ele tem vantagens inequívocas. Então é feita uma avaliação completa, evidentemente, né? Mas o avanço tecnológico ele eleva a qualidade então, do tratamento, do cuidado e da cura, que é o principal. A paciente precisa da cura. Da cura. Isso inclui também, né, o que eu havia falado anteriormente, é uma medicina individualizada e de precisão, né, onde a gente consegue ser mais preciso e assertivo em relação ao tratamento dos nódulos mamários. Ótimo. Doutora, nós estamos homenageando as mulheres pelo seu dia e gostaríamos que você deixasse suas considerações finais sobre a importância do cuidado das mamas. Perfeito. Então, a gente sabe que não só o câncer de mama, mas outras condições mamárias, elas passam a ser muito prevalentes. Hoje a gente fala muito a respeito da qualidade de vida e do estilo de vida das mulheres, né? Então, como um recado, né, final, eu acho que eu poderia deixar essa questão do investimento em estilo de vida, né, dieta, atividade física regular, considerar parar com o tabagismo para aquelas mulheres que fumam, né, restringir a ingesta alcoólica, procurar ter um controle do estresse e, logicamente, manter os seus exames de rotina em dia, seja mamografia, ultrassom e a visita também regular ao seu médico assistente. Eu acho que com essa combinação, embora a gente não seja capaz de evitar todos os casos de câncer de mama, mas a gente pode sim minimizar muito os efeitos da doença. Perfeito. Nós hoje realizamos 2 blocos em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O primeiro bloco foi com a doutora Maristela Beck, endocrinologista, que trouxe informações valiosas para a saúde da mulher. E concluímos então este especial com você, que também trouxe informações muito importantes para que as mulheres que estão nos assistindo possam se beneficiar e cuidarem da sua saúde. Então nós queremos gentilmente agradecer a sua presença e as informações compartilhadas aqui no Jornal. Seu conhecimento e sua dedicação são fundamentais para promover a saúde das mulheres, médicas
que atuam em Santa Maria e na região central do estado, tanto você quanto a doutora Maristela Beck. Então, as suas considerações, elas remetem para a importância do cuidado com as mamas e também da saúde geral. Hoje tratamos bastante sobre o estilo de vida, também a qualidade de vida que implica, né, no resultado do que nós vamos ter com o nosso corpo e com a nossa mente. Com certeza. Foi realmente um enorme prazer recebê-la aqui. Volte sempre. Querida, obrigada. Com esta edição especial de Saúde e Bem-Estar em celebração ao Dia Internacional da Mulher, encerramos mais um programa repleto de informações indispensáveis sobre a saúde feminina. Agradecemos imensamente a doutora Maristela Beck, médica endocrinologista, e a doutora Sabrina Ribas Freitas, mastologista, por compartilharem seus conhecimentos valiosos conosco. Desejamos a todas as mulheres um feliz Dia Internacional da Mulher, com muita saúde, felicidade e bem-estar. Agradecemos também a nossa fiel audiência e aos nossos patrocinadores e apoiadores pelo suporte contínuo. Nos vemos em breve na próxima edição. Você assistiu Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo, Unicred Ponto Capital, Edimari Planejados.